Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Estamos iniciando mais um momento de mensagem, um momento de adoração, de receber também aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Convido vocês a, neste momento, termos um momento de oração. Assim como estamos, vamos baixar nossas cabeças e falar com Deus. Querido Deus, nós chegamos a Ti, Pai, gratos pela oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela liberdade, pela possibilidade que nós temos, apesar da distância, apesar das circunstâncias, de receber de Ti aquilo que nós precisamos. Entregamos este momento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dar uma sequência naquilo que eu comecei falando na semana passada. Semana passada eu falei sobre a mulher acusada de adultério, da mensagem especial que ela recebeu, que Jesus transmitiu a ela e que também transmite a nós. Cristo não vem para nos julgar, Ele vem para nos restaurar, para nos dar uma nova vida. E para isso ele diz àquela mulher, também diz a nós: eu não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Cristo mostra que nós somos pecadores, sim, mas Ele nos dá o caminho da redenção. Ele nos dá o caminho para a reconciliação com Deus. E hoje eu quero olhar adiante, eu quero olhar para o que nós fazemos depois desse encontro com Jesus, depois de ouvirmos dele que Ele não nos condena, que Ele nos envia de volta a viver uma vida, mas uma vida diferente daquela que nós estávamos vivendo. E hoje eu quero olhar adiante, olhar para aquilo que nós fazemos depois desse encontro com Jesus. Depois de ouvir a grande notícia, qual é a nossa tarefa? Eu creio que existe um propósito na ação de Deus em nosso favor. É claro que Ele vem para nos salvar, é claro que Cristo morreu para me perdoar dos meus pecados, mas Deus deseja mais. Deus espera que nós façamos algo. Não para que a gente mereça a salvação, mas porque nós já recebemos a salvação, porque nós já somos salvos. E por isso, então, eu creio que Cristo dá uma tarefa para nós, que Jesus nos dá uma tarefa. O Novo Testamento fala muito do envio, do discipulado, da missão que Deus nos dá. E para a gente entender um pouco esse propósito de Deus, eu quero olhar para o Antigo Testamento, para o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui a leitura. Nesses 3 versículos, nós temos o início, o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e esses 3 versículos curtos determinam toda a história de um povo. Esses 3 versículos perpassam toda a história de fé, desde o povo de Israel, do início da história do povo de Israel, até hoje, até nós que cremos em Cristo. Se você crê em Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu para o perdão dos seus pecados, para que você pudesse ter uma reconciliação com Deus, que Ele ressuscitou e que por isso você pode crer e ter esperança na sua ressurreição, então você também crê no chamado de Abraão, que esse chamado é também o teu chamado, que esses versículos que nós lemos é também um chamado para nós. O que isso significa? Vamos analisar um pouco o que aconteceu com Abraão, como que é a história de Abraão. Quando Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando ele foi chamado. Ele era um homem rico, dono de muita terra, dono de muito gado, de muitos escravos. Era um homem com grandes posses. Casado com Sarai, então ela não tinha filhos, ela era estéril. E esse é o resumo da história de Abraão. Um homem rico, muito bem sucedido financeiramente, mas que não tinha filhos, não tinha para quem deixar
essa herança, e já um homem de idade, um homem que já estava começando a pensar mais no fim do que no começo da vida. Esse é o resumo de quem é Abraão. Então, um dia ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra, larga tudo o que você tem, larga a tua família, larga tudo aquilo que você lutou para conquistar, larga os teus amigos, os teus conhecidos, deixa tudo para trás e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sai, que eu vou te mostrar para onde você deve ir. Deus manda ele largar tudo, abandonar tudo, mas não fala para onde ele deve ir. Deus manda ele largar tudo e não dá as coordenadas. Não adiantava nem Abraão ter um GPS naquele momento, porque ele não sabia qual endereço colocar. Ele não sabia para onde ele estava indo. Então, isso parece não ser o suficiente. E Deus fala para aquele homem, aquele senhor de 75 anos: de ti farei uma grande nação. Você será pai de muitos filhos. De ti farei um grande povo. Parece loucura. Deus só pode estar de brincadeira. Prometer uma coisa dessa para um homem que está numa idade que ele já nem consegue mais sonhar com isso. Ele já não tinha mais expectativa de ter um filho para quem deixar a sua herança. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Deus diz para Abraão: você será uma bênção. Em ti serão benditos, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Através de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz uma promessa maravilhosa para Abraão. Deus tira ele de sua zona de conforto, promete dar a ele uma grande quantidade de filhos, mas tudo o que Deus deseja fazer com Abraão tem um motivo. Não é para benefício exclusivo dele. Deus não tira Abraão do meio da sua família porque ele merece algo melhor, porque a sua família não é boa ou porque Abraão é especial e merece um tratamento especial de Deus. Não, Deus chama Abraão com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Deus abençoa Abraão para que ele seja bênção por onde quer que ele passasse. E se a gente lê a história de Abraão, a gente vai ver que realmente foi assim. Ele não foi perfeito, mas ele foi alguém abençoado que abençoou muitas pessoas, abençoou muitas famílias. Deus chama Abraão para fazer parte do plano de Deus para a humanidade, do plano que Deus tem para a humanidade, para compartilhar aquilo que ele recebeu. Sê tu uma bênção, algumas versões vai dizer, e esse sê tu uma bênção é a essência do chamado de Abraão. Abraão não foi chamado para conhecer um novo lugar, Abraão não foi chamado para ser pai, Abraão não foi chamado para abandonar sua família porque ele era melhor do que eles. Abraão foi chamado para ser bênção. O povo de Israel não era diferente de nenhum outro povo, não tinha nada de diferente. O que tornava esse povo especial era o Deus a quem eles serviam. É isso que Deus esperava, que os outros povos olhassem para o povo de Israel e percebessem que eles eram diferentes, e então eles deveriam descobrir que a diferença vinha do Deus verdadeiro, do Deus a quem eles serviam. E sabe qual foi o maior erro do povo de Israel? Eles perderam a terra prometida, eles foram para o exílio por acreditar que a bênção que Deus tinha dado a eles era exclusiva para eles. Eles perderam tudo o que eles tinham porque eles acreditaram que foram escolhidos por Deus porque eles eram melhores. Que aquilo que eles receberam de Deus era para uso exclusivo deles. A terra prometida, as riquezas, as bênçãos, os milagres, era tudo para mim, tudo deles. Eles não queriam passar adiante. Mas a verdade é que eles foram escolhidos por Deus para que os outros povos soubessem quem é o verdadeiro Deus. A tarefa do povo de Israel, dada a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Josué, a todos os líderes do povo de Israel, era que eles passassem adiante aquilo que eles tinham recebido de Deus, os ensinamentos, as leis e as bênçãos. Tudo aquilo que eles receberam de Deus não era para uso exclusivo deles. Deus chama Abraão para uma tarefa muito importante. De Gênesis 1 até 11, 3 até 11, nós vemos a desgraça em que a humanidade se meteu depois da queda. Em Gênesis 3 nós temos o relato da queda, depois a gente vê o primeiro assassinato, o irmão matando o irmão.
A corrupção toma conta da humanidade, chega a tal ponto que Deus envia então um dilúvio para acabar com tudo, mas ele decide salvar uma família para recomeçar, e através da família de Noé recomeça a história da humanidade, mas o pecado ainda permanece lá dentro e novamente o ser humano se perde na tentativa de se reencontrar, começa a construir uma torre com a intenção de chegar a Deus, o ser humano tentando chegar a Deus, achando que é capaz de voltar para Deus com suas próprias forças. E diante de tudo isso, Deus então causa a confusão das línguas, o povo não se entende mais e se espalha. Então Deus decide fazer algo. Já que o ser humano não é capaz de chegar até Deus, Deus decide vir até nós. Deus decide vir até o ser humano. E dentre muitas pessoas, ele escolhe Abraão. Por quê? Porque Deus decidiu escolher Abraão. Não diz que Abraão era melhor. Não diz que Abraão era perfeito. Ele escolhe Abraão para que através de Abraão a bênção se espalhe em todas as famílias da terra. Abraão será aquele que vai espalhar a grande mensagem de Deus a todas as famílias da terra. Essa é a tarefa de Abraão, fazer com que Deus chegue a todas as famílias. Deus promete a ele muitos filhos, mas não é para que ele tenha uma casa cheia, mas sim para que seus filhos se espalhem e levem para onde eles forem a mensagem de quem é o verdadeiro Deus. A partir de Abraão, dos seus filhos, nasce então a nação de Israel. Eles são os filhos de Abraão, uma grande nação. E a tarefa dessa nação é testemunhar quem é Deus diante das outras nações. Nós fomos salvos por um motivo, por um propósito. O ponto principal de onde eu quero chegar hoje é esse. Nós fomos salvos com um propósito, que vai além da minha salvação, que vai além do meu bem-estar, além do meu perdão. Quando Deus manda o dilúvio, Ele salva uma família. A intenção era começar de novo. As coisas saem do controle. Com o tempo, então, Deus separa uma outra família para, a partir dela, criar uma nação, criar um povo que sirvam nessa tarefa de dar uma nova oportunidade para a humanidade. Como descendentes de Noé, as coisas saem do controle. Depois de muitos anos, vem Abraão. As coisas saem do controle com o povo de Israel. E depois de muito tempo vem Jesus, para que agora, a partir de Cristo, todos os que forem salvos por Ele sirvam nessa tarefa, dar uma nova oportunidade para a humanidade. Cristo não morreu apenas para me salvar. Cristo não morreu apenas para me dar a eternidade, para me dar uma vida melhor. Mas a partir da morte de Cristo, nós somos convocados a fazer parte da grande nação de Deus, não mais o povo de Israel, não mais a nação de Israel, mas a nação de Deus, uma nação santa. E ser santo não significa ser perfeito, mas ser separado para fazer algo, separado para fazer parte do reino de Deus. E se você pesquisar, você vai ver que fazer parte significa compartilhar, comunicar. Deus nos separa para que a gente compartilhe o reino dele com outras pessoas. Foi para isso que ele nos convidou, foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele nos salvou. E para que isso fique um pouco mais claro, eu quero ler 2 textos do Novo Testamento com vocês. O primeiro de Mateus 28, versículos 16 a 20, onde diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E um outro texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Esses dois textos deixam claro que nós somos salvos com um propósito. Não porque nós somos bons ou especiais, não porque Deus não era capaz de fazer as coisas sem a gente, não porque eu faço tudo certo e mereço ser salvo. Eu e você fomos salvos porque Deus escolheu agir nesse mundo através de nós. Eu e você somos salvos para que outras pessoas olhem para nós e percebam que somos diferentes. E quando elas nos perguntarem o que nos faz diferente, descubram que cremos no verdadeiro Deus. O Deus que opera milagres, que opera maravilhas, Ele nos faz diferentes. Não tem como ser cristão e deixar de lado essa tarefa. Ela faz parte da essência do ser cristão. O texto de Mateus 28 que nós lemos mostra que nós fomos chamados para isso. A função ou o motivo pelo qual nós somos salvos é para irmos e fazer discípulos. Irmos por todo o mundo, lá onde Deus nos colocou, lá onde Deus nos plantou. Nós somos chamados para isso, ou seja, a função, o motivo é esse, para que a gente vá adiante, para que a gente aprenda com Cristo e para que a gente possa ensinar o pouco que nós sabemos a outras pessoas. Mas Ele nos diz, em primeiro lugar, todo o poder e autoridade foram dados a Ele. É Cristo quem tem o poder. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou capaz. Eu não tenho o dom de pregar, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas sobre o Evangelho, eu não consigo falar em público, eu não sei tocar nenhum instrumento na igreja para levar a palavra. Enfim, talvez você esteja pensando em um motivo que te limite, algo que você acredita que te impede de cumprir essa missão. E realmente você não é capaz. Eu não sou capaz. Não existe nada em mim que me faça melhor do que vocês. Eu não tenho autoridade nenhuma por mim mesmo de estar pregando a vocês. Mas Cristo nos capacita. A autoridade pertence a Cristo. E é Ele quem nos convida, é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos dá a autoridade necessária para anunciarmos aquilo que nós recebemos dEle. Seja da forma que for. Nem todo mundo precisa pregar num púlpito. Nem todo mundo precisa tocar numa banda. Cada um tem a sua oportunidade. Cada um precisa fazer aquilo que está ao seu alcance no lugar que Deus te colocou. O Evangelho, a boa nova de transformação e salvação está sustentada pela autoridade e pelo poder de Cristo. E é por causa disso que o Evangelho cresce. É por causa disso que ele se expande por toda a terra e nada tem poder de pará-lo. Porque não depende de mim, não depende das minhas próprias forças, mas depende daquilo que Cristo fez. O poder do Evangelho que o Evangelho possui vem de Cristo. Todos fomos chamados para fazer parte desse reino e compartilhar com outros para que mais e mais pessoas também venham a fazer parte. Se a gente olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos um Deus que está em busca do seu povo. Nós vemos que o ser humano pecou, está afastado de Deus e precisa ser resgatado, precisa ser salvo. E quando somos salvos, recebemos então a tarefa de anunciar essa mensagem a outros para que outras pessoas também sejam salvas, para que outras pessoas possam ser resgatadas por Deus. A salvação não é um bem de consumo exclusivo, não é algo que nós recebemos para que fique guardado no bolso, para que fique guardado no meu coração apenas lá e a gente viva tranquilo e feliz. Eu estou salvo. Mas é algo que nós devemos compartilhar para que outras pessoas também usufruam, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós devemos sempre nos perguntar o que está impedindo que eu faça parte dessa missão. O que está me impedindo de participar desse algo maior que Deus tem para nós de forma ativa, desse propósito que Deus tem para nós de forma ativa? Se eu não estou cumprindo o meu papel, algo ainda precisa ser mudado dentro de mim. Eu ainda não entendi o porquê de Deus ter me alcançado. Ainda falta algo em mim, não é no outro, mas em mim. É preciso despertar em mim o amor pelo próximo, o amor por aquele que está perdido. Quando nós recebemos essa mensagem de Deus, de que nós fomos salvos, de que Cristo não nos condena, mas Ele nos perdoa e nos envia para uma vida diferente, nós passamos então a enxergar algo que antes nós não víamos.
nós conseguimos perceber, enxergar uma multidão de pessoas perdidas. Antes a gente não enxergava porque nós estávamos no meio dessa multidão. Mas agora a gente consegue enxergar porque fomos resgatados. Então começamos a enxergar a destruição presente na vida de muitas pessoas. Mas se a gente ficar só olhando, sem fazer nada, mesmo sabendo que nós temos uma mensagem que pode transformar e que pode salvar essas pessoas, então a gente está falhando com a mensagem e com a tarefa que nós recebemos. Se não nos importamos com a salvação daqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos nos perguntar o que ainda precisa ser transformado na minha vida, porque alguma coisa ainda está errada, porque alguma coisa ainda precisa ser transformada. Você foi salvo, e isso é graça de Deus, mas com isso você recebe a tarefa de anunciar a outros aquilo que você recebeu. Nós merecíamos a condenação, mas Cristo nos restaura e nos envia para uma nova vida e uma tarefa de viver diferente. E quando mudamos, temos a oportunidade de despertar nas pessoas o interesse pela transformação que aconteceu em nós. As pessoas podem olhar para nós e perceber que nós estamos diferentes. Então nós temos o dever de testemunhar de Cristo, testemunhar daquele que é capaz de dar salvação ao mais perdido do mundo. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso chamado. Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça e orar. Senhor Deus, muito obrigado porque em algum momento da nossa história, da nossa vida, o Senhor nos alcançou. Obrigado porque nós somos salvos por Ti, somos resgatados por Ti, Pai. Mas, Senhor, desperte em nós esse desejo de cumprir com a tarefa de levar essa mensagem adiante, de conduzir outras pessoas a Ti para que elas possam ser salvas, de mostrar o caminho da salvação às pessoas que estão perdidas ao nosso redor, Senhor. Que a gente não se conforme, não se acomode com a nossa salvação e fique apenas sentados, esperando o dia da Tua volta, esperando que a gente vá fazer parte do Teu reino, que a gente esteja na eternidade contigo. Mas que enquanto estivermos neste mundo, o nosso coração queime de amor por aquele que está perdido e a gente vá em busca dessas pessoas. Que tudo aquilo que nós recebemos de Ti, todas as bênçãos que nós recebemos de Ti, a gente possa usar para abençoar outras pessoas. Seja ofertando para que pessoas possam trabalhar no Teu reino, nos mais diversos lugares. Seja dispondo de tempo para que a gente possa ir em alguma casa, em algum lugar, falar da Tua palavra. Seja com o dom que o Senhor nos deu, de qualquer forma que o Senhor nos capacita, a gente deve levar a Tua mensagem adiante. Nos capacite e nos dê esse amor, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos a minha vida e a vida de cada um que está me assistindo, para que o Senhor toque em nossos corações e o Teu Santo Espírito nos faça seguir, ir pelo mundo, levando a Tua palavra, fazendo discípulos de Cristo, Senhor. Eu oro, agradeço e peço, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, me despeço de vocês, desejando a bênção de Deus, desejando esse amor de Deus na sua vida e o amor pelo próximo que nos faz seguir adiante, levando essa mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e te capacite. Um forte abraço e até mais.